Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Um Papo Sobre aqui pela IBJ TV. E como você já sabe, a partir de hoje a gente vai começar uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Talcara. Essa série de entrevistas tem o objetivo de te apresentar as 3 candidaturas e de fazer que você tenha um melhor conhecimento sobre as propostas e te ajude a votar da melhor maneira possível para o nosso município. O tempo total da participação de cada candidato vai ser de até 32 minutos, onde eles responderão perguntas minhas, da população e também dos colaboradores dessa entrevista, Leandro Fagundes, da Rádio Embalo FM, Letícia Bucher, da TV Aldeia, e Célio Ornelas, responsável pela Folha Talcarense. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, na presença de representantes das 3 candidaturas, e hoje, para começar, a gente recebe aqui o candidato Paulo Roberto. Candidato, muito obrigado por você aceitar participar dessa entrevista. Sim, muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite da Igreja Batista, parabenizar você, Cadu, pela iniciativa, dizer da honraria e da felicidade de estar aqui, para que as pessoas possam me ouvir, dentro dessa proposta de eu estar numa candidatura hoje a prefeito de Talcara. Estou à sua disposição, cara. Candidato, prazer é todo nosso. E a partir de agora a gente vai começar o primeiro bloco dessa entrevista, que tem 15 minutos, onde eu vou te fazer até 4 perguntas nesse tempo, e a gente começa a partir de agora. Candidato, o senhor já disputou uma eleição e não venceu. O que te fez voltar ao cenário político e disputar uma nova eleição? E complementando a pergunta, estamos atravessando um momento crítico economicamente no nosso país. A sua falta de experiência política pode atrapalhar a sua gestão? Meu amigo, eu tive um sonho em 1992, quando eu estive candidato a prefeito, naquela oportunidade. E naquela oportunidade, naquela época, nós já dizíamos das necessidades que o município de Talcara precisavam com relação à participação do poder público. Eu tenho uma formação de engenharia, e sou filho de Laranjais, e durante muitos anos eu trabalhei como engenheiro na regional de Miracema, e resolvi fixar residência em Talcara. Construí minha família em Talcara e comecei a participar das atividades políticas e administrativas do município de Talcara. E convidado por um grupo de governo, nessa atual situação, eu me senti na necessidade de participar dessa eleição, na expectativa de poder fazer um diferencial nesse momento. Então, na verdade, a minha participação de ser candidato é em função de ver que hoje eu tenho um compromisso, eu tenho a condição de poder ajudar o município em determinadas áreas. Sim, continuando, candidato. Nós temos um problema crônico aqui na nossa cidade, não só aqui, mas em todo o país, que é a saúde pública, né? É bem notório isso. Quais são as propostas e atitudes que o senhor irá tomar, caso o senhor seja eleito, para resolver questões aqui na nossa cidade tão famosas como a fila da madrugada, a falta de medicamentos e a má distribuição? Quais ações que o senhor tomará em relação à saúde pública de Talcara? É verdade. A saúde pública não é só foco de Talcara. Hoje eu acho que, sem nenhuma crítica, eu acho que o problema maior em Talcara hoje da saúde pública passa por um problema de gestão. Então a distribuição de medicamento, essa fila que é inadmissível, essa fila da madrugada, esse não atendimento de remédio em casa, a demora nas consultas, eu acho que isso é mais um problema de gestão, é um problema de planejamento administrativo. Nós temos cuidado de montar um programa de governo fundamentado com as informações de pessoas competentes para atender, na verdade, o programa de saúde que a comunidade existe. Temos, assim, a participação do Dr. Carlos Magno, do Dr. Chaim, do Dr. João Gabriel, pessoas que lidam diretamente com a saúde e têm programas diferenciados. Dentro desse contexto, a gente vê hoje a reclamação das pessoas, a necessidade de um médico, de plantonista, de pediatria, vemos a necessidade de um médico especializado em áreas de cardiologia, para o ponto de atendimento, vemos um programa com relação ao que foi feito em outras prefeituras, de um dentinho feliz, onde todas as crianças abaixo de 10 anos são beneficiadas. Enfim, nós temos um programa de amplo aspecto e esse programa é fundamentado com as pessoas que realmente entendem. Nós não temos a preocupação de ter a vaidade de montar um programa, porque eu sou engenheiro, entendo da área de saneamento, entendo da minha área. As outras áreas nós estamos procurando pessoas competentes para que realmente atenda a necessidade de cada área, dando um conhecimento deles.
É assim que vai ser feito no meu governo. A gente está continuando, então, um outro ponto que gera muito questionamento sobre a sua candidatura é a possível falta de acesso que a população no geral, e principalmente os menos favorecidos, vão ter ao seu governo. E o que o senhor pode falar sobre isso e de que forma a população terá voz e influência em possível mandato seu? É verdade. Por isso que eu disse no início a você que eu teria que fazer minha apresentação. Eu sou filho de Laranjais, daqui do 1º Distrito. Sim. Estudei escola pública lá em Laranjais, cursei o ginasial aqui no Colégio Itaucara. E durante esse período ginasial, eu em seguida fui para Friburgo, onde eu fiz o antigo curso científico, e fiz uma prova e me tornei um engenheiro de uma área de saneamento e me aprimorei no setor de saneamento. E vindo trabalhar na região de Miracema, eu fixei residência em Itaucara, como eu já disse a você, e em Itaucara eu comecei a fazer um trabalho social na área de saneamento. Todos os bairros de Itaucara, todos os bairros de Itaucara e todas as comunidades dos distritos tiveram a participação nossa da SEDAI, enquanto eu estive gerente durante 20 anos na regional, que tinha a atribuição e a competência da operação e manutenção do sistema de abastecimento de água de todo o Noroeste. Eram 12 cidades que ficavam sob a nossa orientação e Itaucara fazia parte do contexto. Então, se você perguntar hoje aos antigos que moram lá na Bucaina, os antigos que moram no Morro São Benedito, os antigos que moram na Cidade Seca, os antigos que moram no BNH, os antigos que moram lá no Morro do Eucalipto, em todo o distrito, tem a marca da SEDAI. E a marca da SEDAI, eu estava como superintendente, então, na verdade, eu colaborei, de uma certa maneira, para que o saneamento básico e para que a saúde daquela população fosse minimizada. Então, essa é a minha história. A minha identidade é a minha história. Muitas pessoas dizem que não me conhecem, porque eu tenho a minha vida. Eu não tenho uma política profissional. Mas a pergunta aqui no caso era como que as pessoas vão ter influência, se você vai ter, seu governo vai ter abertura para os menos favorecidos, pessoas que não estão diretamente relacionadas ao Sim, então eu diria o seguinte, eu participei 5 anos, durante 20 anos como superintendente da região, e vi sucessos, insucessos, conheci prefeitos e prefeitos. E vi, sobretudo, que o segredo de uma administração competente, um segredo de administração que vai atender à necessidade do menos favorecido, ela passa, sobretudo, por uma formação de uma equipe. Não se pode colocar numa prefeitura ou em qualquer empresa uma banca de amigos. Você tem que fazer da prefeitura uma banca de competentes e que resolvam o problema, uma delegação de competência para tal. É lógico, se alguém encontrar na rua comigo e dizer, Paulo, eu estou precisando de uma máquina para resolver um problema, claro que nós vamos conversar, vamos bater o papo, mas, na verdade, a parte de secretariado que vai trabalhar comigo vai resolver esse problema. Eu quero ter o prazer de receber as pessoas, mas não acumular na prefeitura os problemas que podem ser resolvidos com uma equipe competente, que hoje a centralização não permite isso, cara. Então, na verdade, pode ficar tranquilo esse pessoal de baixa renda. Eles me conhecem, as pessoas dizem que não, mas muitos me conhecem, têm um certo acesso. Eu não tenho a vaidade de estar prefeito, eu não vou ter a vaidade, não tenho a vaidade de estar prefeito. Eu acho que esse contato vai passar num contato pessoal, mas a máquina vai ter que funcionar. Não é o prefeito que vai funcionar, não. O prefeito não sabe tudo. O prefeito tem que ter Claro, o prefeito tem que ter a capacidade de montar uma equipe competente, eficiente e eficaz, para que as pessoas sejam realmente valorizadas e que a dona de casa tenha lá o seu atendimento, porque é dever do poder público e é dever de quem está na candidatura fazer o melhor para buscar a felicidade daquele que paga o seu imposto, que mora ali. Então, dona de casa, que mora na periferia, muitos amigos que eu tenho na periferia, que eu tenho um campinho de futebol lá em casa, as pessoas vão lá jogar bola, tenham a certeza que nós temos um compromisso de resolver esses problemas que hoje afligem a maioria de vocês. Sim, candidato, agora a última pergunta, você ainda tem algum tempo, se você ainda quiser usar esse tempo, falando sobre a agricultura agora, que é uma das forças econômicas da nossa cidade, né? E quais são as ações que o senhor planeja implementar para auxiliar esse setor e colocar cada vez mais nossa cidade no mapa dos grandes produtores do nosso estado? Quais são as propostas que o senhor tem para a agricultura da nossa cidade? Deixa eu dizer a você, Cadu,
Eu realmente vejo isso, porque eu vivi aqui. Moro em Itaocara há 20 anos. Vivi aqui e tinha família que cresceram, nasceram e participaram, inclusive, de zona rural. Eu acho que hoje o foco de Itaocara tem que ser voltado para o agronegócio. Hoje as pessoas falam, vamos botar um campo industrial, tudo bem, mas hoje tem que ser voltado para o campo industrial. E é preciso que o governo do estado tenha realmente uma participação muito mais ativa. Eu tenho andado na zona rural. Se você perguntar se eu conheço o solo, eu não conheço o solo. Se o solo é calcário, se o solo é arenoso, se o solo tem detrito, se o solo não tem detrito, mas eu conheço aqueles que vão fazer o solo produtivo. Então eu acho que a competência na agricultura vai passar por uma equipe que sabe o que o produtor quer. E vai ter uma assistência técnica, vai ter uma coordenação forte nesse atendimento e vai ter, sobretudo, recursos junto às áreas de governo para beneficiar. Hoje é inadmissível, eu tenho andado, conversado com alguns produtores, falta uma máquina para fazer um poço, falta uma draga. Eu vejo lá em Laranjais, onde eu moro, aquele riacho onde a gente pescava, o Riacho das Areias, hoje totalmente assoreado, faltando uma máquina para fazer uma simples dragada. No meu governo não vai ter isso não, cara. No meu governo, o governo do estado vai estar presente, porque nós estamos do nosso lado. Hoje o secretário de Agricultura, Cristino Áureo, conhecedor dessa região, conhecedor por todos os produtores rurais, que vão ativar essas associações de produtores rurais, vão fazer recurso para que esse pessoal realmente tenha um desenvolvimento, até para fixar o homem do campo lá, que hoje é difícil. Hoje é difícil. Eu vejo o sofrimento das pessoas que encontram comigo na rua, Paulo, dificuldade de uma máquina, Paulo, como é que vai ser a agricultura no futuro? Quantos meses, quantos anos se passa uma patrulha nessa estrada? Tem que ter, rapaz, uma patrulha rural dimensionada para isso. O produtor rural tem que ser, sobretudo, valorizado, porque é dele, hoje em Itaocara, a maior fonte de emprego. E nós vamos fazer um trabalho junto com esse pessoal. O Cristino vai estar aqui. Nós já fizemos um planejamento em cima disso. Não vamos procurar um secretário de Agricultura por ser meu amigo, não. Nós estamos dimensionando todo um planejamento para que isso seja efetivo e que o produtor rural possa no futuro dizer, olha, realmente nós confiamos e nós vamos ter um diferencial na administração do Paulo Roberto. Candidato, obrigado. Encerra aqui o primeiro bloco dessa entrevista e agora a gente vai passar a segunda parte, onde o candidato vai ter mais 12 minutos para responder uma pergunta feita pela população no Facebook e 3 perguntas feitas pelos colaboradores que nós já citamos no começo dessa entrevista. Pois não. Então, 12 minutos a partir de agora, candidato. A primeira pergunta vem da população através do Facebook e é do Léo Ferraz. E ele pergunta, como o senhor pretende administrar o esporte na nossa cidade? E quais serão as ações de incentivo à prática esportiva no seu governo? Na verdade, eu fico muito à vontade para dizer dessa maneira, porque eu já fui me metido atleta. eu já pensei um dia, inclusive fui até valorizado com isso, que meu pai era comerciante lá na Laranjais e minha mãe era uma professora pública. E eu, quando fui estudar no Rio, eu morei num alojamento em que eram 20 beliches, 40 pessoas, eu era um deles, porque eu jogava bola. Quando eu vim para Itaocara, eu vi a dificuldade de se desenvolver a esse nível. Eu tenho um filho de 17 anos, vai fazer 17 anos. Eu tenho um campinho de futebol lá em casa. E vejo a pergunta que eles fazem, Paulo, tem que desenvolver o esporte aqui, precisa ativar essa parte esportiva em todas as áreas. Não é só a parte de esporte do futebol, não, que é mais fixada aqui em relação ao município. Você tem que desenvolver, você tem que montar outro tipo de esporte. As pessoas me perguntam, Paulo, e aquele jogo de malha? Paulo, e aquele jogo de futebol, de handebol? Ô, Paulo, e os torneios de sinuca? Ô, Paulo, e os carteados? Então eu acho que no todo, o que está acontecendo? Nós temos que fazer, na verdade, um planejamento. Eu acho que o foco do sucesso de uma empresa é o planejamento. Você tem que planejar. Hoje o orçamento da prefeitura gira em torno de 5 milhões, alguma coisa. Nós temos que planejar. Planejar o que vai ser feito no esporte e desenvolver isso. E colocar ali pessoas que realmente entendem e que queiram fazer. Não adianta você chegar aleatoriamente dizendo, vou resolver o problema do esporte. Não.
Você tem que colocar as pessoas que entendam daquilo e dê a ele o que nós chamamos de delegação de competência. Ele tem que ter a responsabilidade de resolver o problema que lá está. E nós vamos buscar parceria, nós temos alguns contatos com a parte de CBF, vamos reativar a liga e nós vamos montar uma equipe que vá fazer com que esse esporte de Itaocara esteja numa relevância bem maior. A segunda pergunta vem do radialista Leandro Fagundes, da Rádio Embalo FM, e ele pergunta o seguinte ao senhor: Itaocara encerrou a década passada com retração populacional, segundo estimativas do IBGE, de 2000 a 2010, e teve uma variação negativa de 8%, Verdade. 0,8%. Em 2014, a população de Itaocara era de 22.824 habitantes, e agora em 2016, segundo as estimativas divulgadas no dia 30 de agosto, também pelo IBGE, é de 22.736 habitantes. Os dados não são nada animadores. Assim como na década passada, a população continua diminuindo, são pessoas saindo da cidade em busca de oportunidades. Quais seriam as suas propostas para mudar esse quadro e dinamizar a economia de Itaocara? Olha, essa pergunta é pertinente. É bastante interessante porque eu venho acompanhando isso. Eu venho acompanhando esse êxodo das pessoas. Vejo lá em casa os garotos que jogam bola lá, dizendo: Paulo, o que você vai fazer para a gente não ter que sair daqui, ir para longe, trabalhar, ir para estudar? Eu acho que tem que focar em 3 pontos principais. Eu acho que tem que focar em 3 pontos, apesar de um contexto maior, de cultura, de turismo, mas 3 pontos são principais. Para que hoje, se você perguntar a um jovem qual é a primeira pergunta que ele faz, é com relação à proposta de emprego dele. E segundo que ele faz é com relação à educação dele. O êxodo passa em função desse mercado de trabalho e nós estamos desenvolvendo algumas ações relativas a trabalho e renda. É importante, eu tenho feito alguns contatos, acho que passa por aí, esses contatos com relação ao governo federal, com relação ao governo do estado, para trazer obras para Itaocara, a nível de saneamento, que eu entendo, a nível de lixo, são os 2 grandes desafios, para começar a fixar. Temos que conversar com as microempresas daqui e trazer empresários que possam ter vantagem de subsídio, vantagem de isenção fiscal. Tem que ter um negócio importante que as pessoas às vezes não sabem. Itaocara hoje, grande parte das confecções, grande parte de algumas áreas estão no desemprego pela falta de qualificação profissional. Então, é preciso que a prefeitura volte a fazer um acerto, uma aproximação, um convênio com a FAETEC, com o SESC, com o SEBRAE, com esse sistema S que as pessoas falam aí, o sistema S, porque qualificar essas pessoas. Porque eu estou acreditando nisso. Eu, há 3 anos atrás, eu fiz na minha casa uma pousada. Se você perguntar, está funcionando? Sim, funcionou alguns dias. Mas a mão de obra qualificada para isso é difícil. Tem confecção em Itaocara que fechou por falta de mão de obra qualificada. Então, importante nisso tudo é, primeiro, a qualificação de mão de obra. Vamos focar isenção para essas empresas que já existem aqui e vamos trazer, com o recurso que nós temos e o prestígio que nós temos hoje, junto ao governo do estado, com 2 deputados estaduais, junto ao governo federal, junto aos empresários que nós trabalhamos tanto tempo junto, para fixar aqui investimentos e que as pessoas possam ter aqui trabalho e renda. Sim, a próxima pergunta vem da jornalista Letícia Burker, da TV Aldeia, e ela comenta sobre o seguinte fato: é sabido que Itaocara se destaca no cenário cultural e artístico Brasil afora, desde a época de Patápio Silva, flautista de renome internacional. Somos um berço artístico que, sem incentivo público, sobrevive aos trancos e barrancos graças somente ao talento. Em outras cidades com população equivalente a de Itaocara, prefeituras vêm destinando parte da arrecadação do PTU ao investimento cultural, por acreditarem que inserir o jovem nesse contexto o afasta de possíveis interesses como drogas, álcool e com o mundo do crime. Um palco na Praça de Itaocara e uma apresentação semanal patrocinada pelos bairros não é exatamente o investimento em cultura que esperamos. Gostaria de saber se há algum plano de investimento na cultura de Itaocara que insira os alunos de escolas públicas de todo o município nesse contexto, se há planos de resgatar a banda marcial de Itaocara, se há planos de investir no teatro que foi abandonado, e se teremos a chance de ver nossos jovens participando de saraus
E se vamos explorar nossa bela beira-rio com exposições, e também se há interesse em mudar a estrutura italcarense que forma o jovem e se despede dele quando atinge a maioridade, porque o nosso município não oferece possibilidade de crescimento. Isso você já respondeu, mas focando na parte da cultura. Pois não. A pergunta é da? Letícia Buch, da TV Aldeia. Letícia Buch, quero parabenizá-la pela pergunta e dizer a você da importância da cultura no município de Italcara, não só no Italcara não, a importância da cultura no país. Em Italcara, eu lembro, eu sou do tempo de alvorada de banda, da banda Patapo Silva, que tem que voltar, do teatro, que está abandonado há 4 anos, não sei quantos anos, sobretudo das escolas de música, escola de capoeira, escola de desenho. A cultura de Italcara, ela reflete, sobretudo, também no mercado de trabalho. Se você, quando programa o Itafest, quando você programa um carnaval na cidade, quando você programa essas festas de parceria com as iniciativas, as festas das igrejas, esse contexto todo, isso traz renda para a cidade. Então a cultura, ela é vinculada ao desenvolvimento da cidade. E esse ponto específico do teatro, de aula de música, aula de canto, aula de capoeira, essas aulas para esses alunos, isso é quase obrigação da prefeitura fazer isso. Nós estamos, como eu já disse, eu não sou o senhor sabe tudo. Não sou. Eu não sou. Ninguém é. Mas nós estamos montando uma equipe para tratar disso, amigo. Nós vamos fazer uma Italcara diferenciada, porque só funciona se você tiver competência, credibilidade, compromisso, eficiência e eficaz. Então, a Letícia, quero parabenizá-la pela pergunta e dizer a você que nós vamos dedicar um carinho especial a essa parte de cultura e nós teremos juntos no futuro uma Italcara sendo visitada pelas pessoas a nível de turismo para ver um festival desse, para assistir uma música na praça que existe, para ver uma peça de teatro que poderia ter sido colocada aqui. Eu vivi em Niterói, estudei no Rio, eu sinto falta de Italcara ter um pool cultural e até por essa iniciativa minha, da garotada que eu vejo conversar, nós vamos alavancar isso, Letícia. Pode ter certeza que nós vamos alavancar. E a população tem a certeza que nós vamos fazer a esse nível. Sim, e agora a última pergunta desse bloco é do Célio Ornelas, responsável pela Folha Italcarense. Italcara é um lugar de história, foi um importante centro regional no final do século XIX. Ter parado no tempo tem seu bônus. O engenho central e cerca de mais 150 casas estão de pé e a maioria dessas construções estão em bom estado de conservação. Além disso, temos no distrito de Laranjais a rampa da Andorinha e em todo o percurso do Paraíba do Sul a prática de rafting. No entanto, é preciso que a vocação turística seja vista. Gostaria de saber as propostas do candidato para o incentivo do turismo no nosso município. Boa pergunta. Eu até suspeito de falar, porque eu já disse a você anteriormente, há uns 2 anos atrás, eu já pensava que o turismo ia ser a alavanca do desenvolvimento de Italcara. Eu construí onde eu moro numa casa indo para o Campo Semente, eu construí uma pousada acreditando que o potencial turístico de Italcara ia alavancar a economia daqui. Eu faço parte de um grupo de pescadores. Gosta de pescar? Gosta? Nós temos lá no caminho da minha rua o Yacht Clube de Italcara. E o iate hoje vem desenvolvendo um projeto no sentido de que o Rio Paraíba possa ser utilizado de uma maneira sustentável. Grupos saem daqui para pescar na Argentina, grupos saem daqui para pescar em Mato Grosso. Por que não pescar aqui em Italcara? E nós estamos trabalhando nesse sentido. Já existe um projeto para que o Rio Paraíba seja mais controlado a nível de flora e fauna. Eu, por uma formação de engenharia e conhecimento de saneamento, estamos fazendo um trabalho para despoluir, de uma certa maneira, o Rio Paraíba, para que a pesca seja mais proveitosa nesse sentido. Então eu vejo hoje o Rio Paraíba como uma fonte de prazer, uma fonte de divertimento e uma fonte de renda. E o turismo, algum tempo atrás, algumas pessoas ficaram lá em casa. E um grupo questionou, por que não fazer o turismo rural? Porque os homens foram pescar.
não queriam sair de lá. Me parei uma delícia quem gosta de pescar. Mas as mulheres reclamaram. Está faltando alguma coisa para as mulheres. E sugeriram que fizesse um tour rural. E aí, amigo, eu comecei a pensar nisso e fui lá no Peixe Frito, e fui lá no Mirante. Mas já tem mais um minuto. Pois não, eu fui lá no Mirante, fui lá no Pesque Pague, São João, fui em algumas fazendas dessas tradicionais, porque hoje em Cantagalo já se pensa fazer isso. Em Cantagalo já existe um tour rural para um conservatório lá no sul do estado. Então Itaocara tem tudo para desenvolver. Falta vontade política e falta investir realmente nesse setor. E isso nós vamos fazer. Isso nós vamos fazer. Você, ouvinte, tenha certeza que isso nós vamos fazer. E a gente encerra agora esse segundo bloco. E, Paulo, agora você tem até 5 minutos para poder falar outros assuntos que não foram abordados aqui no seu plano de governo e poder pedir o voto da população. Sim. Fique à vontade. Tá, então, na verdade, eu queria agradecer de novo, parabenizar pela iniciativa, dizer da honraria de poder estar aqui com você e tendo a felicidade de poder, você, ouvinte, participar desse encontro e voltar a fazer uma apresentação que eu acho importante, porque eu entendo que aquele que se propõe a estar numa candidatura a prefeito da cidade, ele tem que ter o dever, tem que ter a obrigação de tentar fazer com que a população fique mais feliz. E essa felicidade passa por um todo. Ela passa por uma expectativa de um mercado de trabalho para o jovem, ela passa por expectativa do cidadão que quer uma saúde pública melhor, ela passa pelo agricultor que espera do poder público uma ajuda, um auxílio na parte da agricultura, ela passa pela população num todo, com uma expectativa de que se melhore o meio ambiente. Então, nós temos um programa. Eu queria me apresentar mais uma vez a vocês. Eu estive 20 anos, durante 5 governos, como engenheiro no regional da SEDAI, que tinha a responsabilidade de 12 municípios. Nesses 12 municípios, nós fazíamos todo o saneamento básico e muitas vezes encontravam com prefeitos que tinham recebido recursos do governo federal através do governo Dornelles. E eles falaram: Paulo, você faz a parte de água, porque o Dornelles está fazendo a parte de saneamento, a parte de pavimentação, a parte de esgoto. E eu tomei esse cuidado, Cadu, eu tomei esse cuidado. Eu me preparei para estar prefeito, sem vaidade nenhuma. Não tem essa vaidade disso. Eu me preparei para estar, e sobretudo sabendo que passa por 3 coisas a minha campanha: credibilidade, compromisso, seriedade nas propostas. Passa por uma permissão que me foi dada pelos 25 anos que eu fiquei na superintendência, de um conhecimento de parte de administração pública. Nós éramos fiscalizados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Federal. Durante 20 anos nós nunca tivemos problemas com nenhum órgão de fiscalização. E passa, sobretudo, hoje, por um prestígio político que acho que vai ser muito necessário à população de Itaocara em busca de recursos. Nós temos hoje uma ligação muito forte com o ex-prefeito de Itapiruna, Jair Bittencourt, que hoje é deputado estadual. Temos uma ligação muito forte com o Cristino Aure, que vai vir aqui, que tem uma ligação muito forte com a classe de agricultura, que já prestou grande serviço. Temos uma ligação muito forte no governo federal. Estamos planejando todo esse contexto para que todas as áreas sejam beneficiadas, dentro de um conhecimento que eu tenho, sobretudo, que para sucesso de uma empresa, só o trabalho e o sucesso, só no dicionário que estão em sentido diferente, não é verdade? Sim. Então, é importante que seja vinculado um trabalho com seriedade, com competência. É importante que cada um faça a sua parte. Eu tenho dito para as pessoas, eu não quero fazer da prefeitura, como não fiz na SEDAI, uma banca de amigos, não vou fazer. As pessoas que vão trabalhar comigo vão ter que ter competência, pode ser até meu amigo, mas tem que ter competência para estar ali e tem que ter a responsabilidade de ajudar o governo. Isso nós vamos ter o maior cuidado em fazer. E eu quero agora pedir a você, eleitor de Itaocara, cidadão do município de Itaocara, que nós precisamos, sobretudo, a confiabilidade. É preciso, eu quero pedir o voto de vocês, mas com uma confiança de que realmente nós vamos fazer. Nós não estamos de brincadeira de ser prefeito, não estamos. Não.
mas eu espero que cada um tenha hoje a consciência do voto. Acredito que nós temos um compromisso, peço humildemente o voto de cada um, porque para tudo isso que eu falei aconteça, é preciso que a maioria entenda. A maioria que vai decidir, o voto é livre, democrático, a maioria é que vai definir os destinos político, administrativo, municipal, cara. Nós temos uma meta, nós temos um planejamento, nós queremos e o compromisso de fazer a população mais feliz. E para isso é preciso que cada um de vocês pensem a consciência e eu humildemente peço o voto 11 para no dia 2 de outubro. Muito obrigado pela atenção. De repente nós vamos estar outras vezes aqui com você, quem sabe? Já queria te agradecer e deixar o convite aqui que caso você seja eleito, que no dia 11 de outubro o senhor volte aqui para reafirmar os seus compromissos e conversar mais uma vez com a população itaucarense. E também eu quero te agradecer, você que acompanhou essa primeira entrevista aqui com os candidatos a Itaucara, e aproveitar e já deixar um convite aqui para que você conheça os nossos outros vídeos, que você se inscreva no nosso canal. Sim, e com certeza. Deixar o convite, né, que você esteja aqui com a gente na Igreja Batista de Aguarembé. No domingo às 19h30 nós temos aqui o nosso culto de celebração e vai ser um prazer te receber aqui. E nós voltamos na próxima terça-feira com mais um candidato aqui nessa série de entrevistas. E eu te convido a estar assistindo e participando dessa iniciativa da IBJ TV, fazendo a diferença também nas eleições municipais.